É hora de falar de saúde. As queimaduras são a quarta maior causa de morte entre as crianças no Brasil. Segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, por ano acontecem pelo menos 300 mil acidentes, 70% deles em casa, principalmente na cozinha. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade a pediatra a doutora Andréia Casmin. Doutora, boa noite. Muito bem-vinda aqui ao Band Cidade. Vamos começar explicando então que quer dizer que as queimaduras são a quarta maior causa de morte entre as crianças. É isso mesmo, né? É muito grave, então, uma coisa que precisa de muita atenção, especialmente dos pais e responsáveis em casa. Isso mesmo, Carol. Boa noite. Boa noite ao pessoal que está em casa. As queimaduras, elas têm essa grande importância por conta da pele ser o maior órgão do nosso corpo. E ela funciona como uma barreira aos micro-organismos que são nocivos e também ajuda a regular a água e os fluidos corporais. Então, dependendo da extensão e da profundidade da queimadura, ela precisa ser tratada no hospital, para que esses fatores possam ser acompanhados e devidamente tratados. Com as crianças, a principal causa de queimadura é a escaldadura, que é a queimadura com líquidos quentes. Então, os pais têm que ter muita atenção com a cozinha e também na hora de servir a mesa, de tomar algum café, alguma coisa assim. É aquela panela que deixa no fogão, aquela água fervendo, né, doutora? Isso, eu costumo dizer que cozinha não é lugar de criança. Então, o legal seria se a gente conseguisse colocar aquelas grades de proteção que a gente põe no pé da escada e no topo da escada, também na porta da cozinha para evitar a entrada dos pequenos. E também evitar cozinhar com a criança no colo. Isso não deve acontecer nunca, né? Usar a boca de trás do fogão, colocar os cabos da panela para dentro do fogão. E cuidado também com o forno, Carol. Tem que ter cuidado, porque a porta do forno fica quente quando a gente está usando e a criança pode pôr a mão ali e causa queimadura na mão. Agora, por que a queimadura, é claro que é algo muito grave e que dói bastante, mas o que provoca mesmo a morte ali são as infecções da pele? Qual que é o desdobramento disso? Como a gente perde essa camada de proteção, a gente tem as infecções, a gente tem perda de líquido, então você também tem uma grave desidratação de eletrólitos que também são perdidos aí. Então, essas 48 horas após o ocorrido acidente, que você deve socorrer a criança, são cruciais. É onde o médico vai repor esse líquido, ver a temperatura corporal. A pessoa também com grandes áreas queimadas, ela pode perder a vida por hipotermia. Então, tudo isso precisa ser tratado no hospital. Importante, o que o pai deve fazer? O pai ou a mãe, o responsável em casa, quando acontece essa queimadura antes de chegar até o hospital? Se acontecer algum acidente assim, o pai deve molhar uma toalha ou algum pano na água da pia, não usar gelo, não passar pomada, não passar banha de porco, manteiga, creme dental, nada disso. Só molha a toalha na água da pia, coloca sobre a região queimada e já vai ao pronto-socorro para que ela possa ser melhor avaliada. Agora, doutora, quais são os graus aí de queimadura, né, que mais preocupam? As queimaduras, elas têm 3 graus. O primeiro grau, que é aquela que deixa a pele avermelhada, que é como funciona a queimadura do sol, né? Só deixa a pele avermelhada e é bem dolorida. A de segundo grau é quando a gente tem a bolha. Normalmente, essa queimadura por escaldadura é essa de segundo grau. Não devemos estourar as bolhas também. A de terceiro grau normalmente acontece por fogo. Aí ela já queima as camadas mais profundas da pele, costuma não doer, porque ela queima gordura, queima músculo, queima até algumas terminações nervosas, né? Tem aquele aspecto acinzentado e devem ser tratadas e internadas no hospital. E é claro, tem que redobrar o cuidado em casa, né, doutora? Para a gente encerrar, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Ok. Muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite para a senhora, tá bom? Muito obrigada, Carol. Boa noite. Veja a seguir, mais de 3.500 toneladas de lixo foram recolhidas no Sol Nascente em 2017. Resultado da instalação dos chamados Papa Lixo. Depois do intervalo, até já.